Olá, alunos. Vamos dar início, à nossa aula hoje e vamos já partir para um novo assunto, trabalho e o conceito e a aplicação. Na física, nós utilizamos a palavra trabalho para indicar quando uma força aplicada em algum corpo realiza deslocamento deste corpo, uma variação da sua posição. Quando isso acontece, nós dizemos que aquela força realizou o trabalho. Então, como eu falei. E ela muitas vezes é utilizada pela letra W, que vem do work, do inglês trabalho, ou da letra grega tau, esse Tzinho aqui. Vamos utilizar mais essa letrinha, tá bom? Tau. Então, ela é uma medida de energia, certo? Então, nós vamos usar a unidade Joule, tá bom? A unidade Joule, o Jzinho, outros utilizam Newton por metro, mas vamos utilizar Joule. Daqui a pouco eu vou falar mais um pouco sobre isso. Então, vamos ver aqui alguns casos. Eu separei alguns casos para a gente estar analisando. Então, imagine que você tem um caixote e ele está na posição A. E você imprime uma força nele, nessa direção, e ele chega até a posição B. Então, a força que você fez deslocou o bloco nesta direção aqui, de A até B. De A até B teve uma distância, que nós chamamos de D, a distância em metros. Então, qual foi o trabalho realizado por esta força? O trabalho foi calculado dessa maneira. Força multiplicado pelo deslocamento. Simples assim. Então, trabalho nesse caso, nessas condições, nestas circunstâncias, é força vezes deslocamento. A multiplicação de dois termos. Força vezes deslocamento. Isso aqui se calcula, encontra a intensidade, o módulo, a magnitude do trabalho. Chamamos esse trabalho, gente, de trabalho motor, porque o deslocamento ele está na mesma direção da força. Ok? Então, trabalho motor. Vamos ver o segundo caso. A força não tem a mesma direção do deslocamento. Isso pode acontecer? Pode. Você pode imprimir uma força e o deslocamento ser outro. Não no mesmo sentido da força. E o que acontece quando fazemos isso? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Digamos que você já brincou na sua infância de puxar aqueles carrinhos, Você amarra um cordãozinho no carrinho e fica puxando. Só que perceba que o cordão vai estar esticado na direção do seu braço. Então a força não está indo. O carrinho não está indo na direção do seu braço, do fio. Ele está indo na direção do piso, do chão, que você está deslocando o carro. É um pequeno exemplo. Então, o que acontece agora? Como é que nós calculamos o trabalho? Perceba que entre a força, o sentido e a direção da força e o sentido do deslocamento, existe um ângulo. Formou-se um ângulo. Vamos chamar esse ângulo de θ. Um ângulo qualquer, não sei que ângulo é esse. Então, o trabalho vai ficar em função deste ângulo. Ou seja, nós costumamos dizer que devemos decompor a força no sentido do deslocamento. E se a gente decompor a força no sentido do deslocamento, nós encontraremos que o trabalho é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno deste ângulo θ. Vezes o cosseno desse ângulo θ. Então, nós encontramos o trabalho. Então, cosseno dos ângulos, todos os ângulos têm seu cosseno, seu valor numérico. Tá bom? Então, nós temos que incluir agora o cálculo do trabalho do cosseno desse ângulo. Bom, vamos para o terceiro caso. O terceiro caso é quando a força é perpendicular ao deslocamento. O que é perpendicular, professor? Quando forma um ângulo de 90 graus. A força é para cima e o deslocamento é para o lado, formando esse ângulo de 90 graus. Forma-se um ângulo de 90 graus com deslocamento.
você puxa o bloco para cima, porém ele vai na direção perpendicular à força que você fez. Neste caso, gente, é bem simples. Não há trabalho realizado. Tá bom? Por quê? Simples. Cosseno de 90 é zero. Né? E se o trabalho leva em consideração o cosseno, né? Isso também tem uma explicação, porque o trabalho é uma força escalar, né? E o cosseno está contido nas forças escalares. Então, cosseno de 90 é zero. Tá bom? Para este caso. Então, toda vez que você vê uma força perpendicular ao deslocamento e pergunta-se qual é o trabalho, não perca nem tempo calculando. Zero. Trabalho zero. Bom, e o quarto caso, a força tem direção contrária ao deslocamento. Qual é o trabalho? É muito semelhante à primeira questão, porém com o sentido da força contrário. Então, a forma de você calcular qual é? É a mesma, força vezes o deslocamento, porém vai ter um sinal negativo na força, que está na direção contrária. E chamamos esse trabalho de trabalho resistente. Tá bom? Trabalho motor é quando o deslocamento é na mesma direção da força. E o trabalho resistente é quando a força e o deslocamento têm sentidos contrários. Então, esse é o quarto caso. Quero falar também um pouquinho da força-peso, do trabalho da força-peso. Aqui, ó. Digamos que você mova esse bloco nessa posição até esta posição. Tá bom? Lembrando que o bloco vai ter a força-peso para todos os momentos que você utilizar o bloco. Sempre vai ter a força-peso atuando nesse bloco, para todos os casos. Você pode mover o bloco de várias maneiras. Empurrando ele para cima, colocando ele numa rampa, empurrando, amarrando o bloco e puxando por uma polia. Independente desses casos, sempre a força-peso estará atuando no bloco, no sentido para baixo. E digamos que você faça porque o bloco chegue até uma altura H. Qual foi o trabalho realizado? Bom, primeiro, vamos aqui, partir do princípio que aqui vai ser um trabalho resistente. Por quê, professor? Porque a força-peso aponta para baixo, a força aponta para baixo e o deslocamento aponta para cima. Você deslocou o bloco para cima e a força-peso atuando para baixo, formando um ângulo de 180 graus, né? Como isso aqui, né? Também forma um ângulo de 180 graus. Bom, então vai ser um trabalho resistente, negativo. Mas que força sempre estará atuando no bloco para todas as situações? A força-peso. Então, no lugar da força, eu coloco força-peso. E a distância eu vou substituir pela altura que o bloco se elevou. H. Mas, como é que nós calculamos a força-peso? Nós calculamos a força-peso, gente, fazendo aqui, substituindo no lugar de P, M vezes G. Certo? No lugar de P, M vezes G. E aí, realmente, nós chamamos esse trabalho de trabalho resistente, o trabalho da força-peso, mas na subida, quando você ergue o bloco, ele é resistente. E na descida, professor? Simples. Na descida, esse vetor aqui de deslocamento vai estar apontando para baixo, igual a força-peso. Então, é um trabalho motor. Então, ele recebe os mesmos parâmetros, porém com um sinal negativo. Então, aqui é o trabalho na descida. Tá bom? Continuando. Então, vamos fazer aqui um exemplo. Tá bom? Vamos fazer aqui um exemplo para vocês. A força F de módulo 30 N atua sobre um objeto formando um ângulo constante de 60 graus, com a direção do deslocamento do objeto.
dado que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, o cosseno de 60 é 1 meio, se a distância, se D, né, o deslocamento é 10 metros, o trabalho realizado pela força em joules é igual a quanto? O trabalho realizado pela força em joules é igual a quanto? Ou seja, ele quer saber o trabalho realizado. Esse caso aqui se enquadra no segundo caso que a gente mostrou, quando a força não tem a mesma direção que o deslocamento, forma um ângulo de 60 graus. Então eu vou usar aquela equação do trabalho, considerando o cosseno do ângulo. Força é 30, deslocamento é 10. E o cosseno é de 60. 30 vezes 10 é 300. Cosseno de 60 é 1 meio. Professor, por que ele deu esse seno de 60? Ele quis, talvez, fazer uma pegadinha com você, né? Confundir um pouco a sua mente. Talvez você, na hora de fazer essa questão, para aquele aluno que não estava muito lembrado da fórmula do trabalho, ele iria pensar, será que é com seno ou é com cosseno? Né? Mas é cosseno, tá bom? Cosseno de 60 é 1 meio. E aí você multiplica 300 vezes 1 é 300, dividido por 2 é 150 joules. Então, o trabalho realizado pela força é 150 joules. Bom, gente, então, encerrar a aula aqui, tá bom? E eu vou deixar aí um formulário com 2 questões para vocês fazerem. Até a próxima, fiquem na paz, um forte abraço.